Hoje vai ser um papo, assim, bem de amigas, sabe? Muitas pessoas conhecem esse canal pelo nome Mãe no Lar. E hoje eu queria explicar um pouquinho pra vocês o porquê desse nome. Isso vai se entrelaçar muito com a minha história. O Mãe no Lar, ele não nasceu como nome, assim, vou criar um canal, vou colocar o nome Mãe no Lar. Até porque o nome desse canal antes era Família Coleto. Ele nasceu, assim, de uma mudança bem profunda e lenta que foi acontecendo comigo ao longo dos últimos anos. A forma de enxergar a maternidade, o meu casamento, o trabalho e a minha própria vida. Então pega seu cafezinho aí e vamos bater esse papo hoje. Eu fui mãe muito nova, aos 18 anos, com o meu marido, né? O meu marido é o pai do meu primeiro filho, pai de todos os meus filhos. Mas, assim, toda a minha juventude, início da minha vida adulta, já foi como mãe. E eu não fazia ideia de como ser mãe. Não sabia, fui aprendendo ao longo do caminho. Errei muito, sabe? Foi uma jornada, assim, de autodescoberta também. Mas eu tava também, imagina, com 18 anos, né? Enquanto eu tava grávida, eu comecei a fazer faculdade, e tranquei pra eu poder cuidar do bebê, depois voltei, depois fui para uma outra faculdade, e aí fui trabalhando, né, tentando entrar na minha área, trabalhei com outras coisas, assim, que não tinha nada a ver, até entrar mesmo na área de arquitetura e interiores, que era a área que eu atuava. Então, meu pensamento, mesmo já estando com meu marido, meu pensamento era estudar, me formar, construir uma carreira, ter a minha independência financeira. Acho que muitas mulheres que estão me assistindo aqui foram criadas dessa forma também, para não depender de homem, para ter a sua independência, né, para não se rebaixar em relação a homem nenhum. E aí o meu foco foi esse por muitos anos, né? Trabalhar bastante, construir a minha carreira. E acabava que o meu marido e o meu filho, até então só tinha um, iam ficando cada vez mais ali em segundo plano, porque eu trabalhava muito. Eu cheguei em uma fase, assim, eu fiquei mais ou menos 6 anos trabalhando com móveis planejados de alto padrão. Trabalhei em empresas muito grandes, muito renomadas nesse mercado. E eu trabalhava em um shopping de decoração. E era assim, era de manhã, tarde à noite, sabe? Não todos os dias, obviamente, né? Mas a maior parte da semana. Quando eu não tava escalada para trabalhar, eu ficava lá porque eu precisava fazer projeto, eu trabalhava fim de semana, alguns feriados eu cheguei a trabalhar também, então eu não tinha tempo, eu tava realmente ali focada pra crescer na minha carreira, ganhar dinheiro, e isso deu certo por um tempo, assim, eu cheguei a ficar, né, sempre ali entre os 3 melhores vendedores, né, eu sempre fui muito boa em projetos, em relacionamento com os clientes, precisava, assim, ter uma dedicação alta para poder vender, né, uma coisa que é muito cara, assim, mas por outro lado ali, a minha vida pessoal e familiar tava completamente desmoronando. E sempre vinham essas perguntas, né? Ai, vocês não vão ter mais filhos e tal. E eu, gente, com que tempo que eu vou ter mais filhos? Eu trabalho demais. E assim, a minha vida tava muito confortável, porque meu filho, né, tava crescendo ali 6, 7, 8, 9 anos e tudo. Bom, tô ali focada, né? Ele já é bem independente. A minha mãe às vezes me socorria, né? Buscava na escola, eu ficava com ele. Meu marido também, ele tinha o horário ali mais flexível, então ele podia cuidar mais do nosso filho e eu ficava ali focada. E aí, essa ideia de ter mais filhos, ela foi ficando cada vez mais para trás, até que aconteceu a minha conversão. Eu me converti ao catolicismo há mais ou menos uns 8 anos atrás, e ali estudando, né, mais sobre a fé, eu comecei assim a entender o meu papel como mulher, como mãe, tá? Ali na minha vocação de esposa e de mãe, comecei, sabe? Deus começou a me abrir, assim, esse universo, a minha responsabilidade enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto dona de casa. E eu vi que eu não estava fazendo nada do que eu deveria fazer. Eu estava priorizando outras coisas em vez de priorizar minha família. Eu dizia que eu trabalhava por eles, né? Não, é pra gente ter uma vida melhor e tal. Na minha cabeça ele era por eles, mas com o tempo eu fui vendo que não era, entendeu? Eu tava me ocupando de outras coisas em vez de me ocupar do que eu realmente deveria estar me ocupando. E aqui eu não estou condenando quem trabalha fora, quem precisa trabalhar, quem gosta de trabalhar. O problema não é esse. Mas assim, o meu foco, ele tava completamente fora da minha casa. Esse que tava sendo o problema. E aí, continuando os meus estudos, continuando entendendo, né, me aprofundando mais nessa questão da minha vocação e tudo, abrindo meu coração mais pra isso, adivinha só, gente. Surgiu o desejo de ter mais filhos, porque o nosso filho já tava com 8, 9 anos ali, e aí a gente, meu Deus, já faz muito tempo, né, a gente, sabe, começou a brotar, assim, um desejo mesmo no coração de ter filho. Aí eu comecei a fazer uns exames e tudo, e descobri um mioma no meu útero, que já tava do tamanho de uma laranja, já tava bem grande, e já era caso cirúrgico, não tinha outras coisas a fazer. E aí, né, o médico falou, olha, como ele tá muito grande e tal, você não vai conseguir engravidar, na posição que ele já tá muito enraizado e tudo mais, nós vamos ter que fazer cirurgia, e eu não tenho como te garantir que você vai poder engravidar depois da cirurgia, porque pode ser que tenha que tirar uma parte do útero, tem casos que tem que retirar o útero inteiro, mas que caiu assim
o mundo pra mim, sabe? Eu que fiquei, assim, evitando mesmo durante anos. Ah, não é o momento, não é a hora. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho muita coisa pra fazer ainda, eu tenho muita viagem, muitas coisas e tal. Pois é, na hora que eu decidi que eu queria, Deus falou, não. Não vai ter, não vai ser agora. Eu achei que aquilo ali era o fim pra minha maternidade, né? Tipo assim, de gerar novos filhos. E, gente, eu sofri muito. Só Deus e meu marido sabem o quanto eu chorei, o quanto eu orei pra que eu pudesse gerar mais uma vez. E não foi fácil, assim, sabe? Só quem passou por isso, eu acho que sabe o que a gente sente, assim. E isso porque eu já tinha um filho. Eu fico imaginando as mulheres que não têm filhos, que não podem gerar, que ficam com essa angústia, né? De querer e não poder ter. Só, assim, muita oração e pedindo, clamando um milagre a Deus mesmo. E, assim, depois de um ano e pouco, fazendo exames e tal, e preparando pra poder fazer cirurgia, a gente recebeu esse milagre da gestação. O milagre a gente recebeu pelas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe, debaixo de muita oração. Foi, assim, aquela festa, aquela comoção, né, na família. Todo mundo orava comigo, todo mundo torcia. Ai, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, assim. Foi realmente uma graça muito grande, muito impossível de ser feita, mas pra Deus a gente sabe que nada é impossível. Porém, como nem tudo são flores, vocês lembram que eu estava com mioma, né? E eu engravidei com mioma. Gente, foi uma gravidez, assim, extremamente difícil. Eu sentia muitas dores por causa do mioma. Muitas dores, assim, de ficar deitada na cama, sabe? Remédio não passava dor. Era uma coisa, assim, terrível mesmo. Ao longo da gravidez, o mioma, ele foi crescendo. Então, assim... foi bem complicado. Eu tive vários problemas de saúde, eu tive trombose na perna esquerda, ele não foi causado pelo mioma, foi tipo assim, loteria, aconteceu comigo. Passei pela UTI, quase perdi o bebê, gente, foi muita luta. Depois eu entrei em trabalho de parto prematuramente, fui internada de novo, eu passei a gravidez praticamente inteira internada. No final da gravidez ali, como o mioma já estava muito grande, o meu corpo entendeu que eu estava grávida de gêmeos, gente, e aí ficou dando nutrição, sangue, tudo pro mioma, e o bebê parou de crescer na minha barriga. E a gente entrou no protocolo, chama Protocolo de Barcelona. Ficava ali monitorando o bebê e tal. A gente conseguiu segurar ele até as 37 semanas. E aí fez uma cesárea de emergência, né? Minha segunda cesárea. Então, assim, esse vídeo não é sobre as minhas gestações, sobre os meus filhos. Mas eu queria dar esse contexto pra vocês. O que aconteceu foi muito importante. Todas as mudanças que eu fui fazendo na minha vida depois disso. E 8 meses depois, eu fui e tirei o mioma. Só que o médico falou, né? Que ele realmente já estava muito enraizado. Ele estava muito grande. Foi uma bola, gente. Desse tamanho aqui. É um negócio, assim, absurdo. Eu não sei se eu tenho foto ainda, mas eu acho que é meio sensível, né, pra colocar aqui. Só que, assim, gente, o meu sonho era ter uma filha. Eu sempre sonhei, eu amo os meus meninos, eu amo ser mãe de menino. É muito legal. Mas eu sempre tive esse sonho de ter uma menininha, sabe? Desde criança, assim, eu me lembro disso, sabe? De poder brincar de boneca, né? Pois é. E aí, depois desse milagre, Deus ainda fez muitos outros milagres na minha vida, gente. Porque depois desse bebê milagre, ainda vieram mais 3. Então, hoje eu tenho 5. Graças a Deus, eu tenho 5 bebês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando das gestações, da chegada de cada filho, como que foi e tal, deixa aqui nos comentários, que daí eu separo um dia pra só falar sobre isso, tá bom? Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo, porque aqui tem 2 vídeos por semana, e são sempre assuntos, assim, do nosso universo feminino, nosso universo de mães, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Voltando um pouquinho, antes de eu descobrir a gravidez, né, esse desejo, assim, né, descobrir minha vocação, aquela coisa toda que eu comentei com vocês, foi crescendo o desejo em mim de ficar em casa. Tipo assim, de abrir mão mesmo da minha carreira, sabe? Pra poder cuidar, assim, integralmente da minha família. Eu e meu marido conversamos, uma coisa que partiu de mim, não foi uma coisa que partiu do meu marido. Apesar de que ele, assim, amou, ele concordou muito, né? Ele me incentivou muito. E é claro, né, gente, que eu parando de trabalhar fora, assim, mais da metade da nossa renda familiar sumiu. Continuei trabalhando, assim, a gravidez foi muito difícil, então ali eu já parei de trabalhar fora, meio que o empurrãozinho que eu precisava, né? Pra sair mesmo. Eu passei a trabalhar de casa, fazendo projetos, trabalhando com social media, essas coisas. E aí eu fui desenvolvendo materiais, enfim, pra venda, né? Fui fazendo ali uma renda, mas uma renda bem inferior do que eu tinha antes trabalhando fora de casa. E eu lembro até hoje o sentimento que eu tive de demissão e tudo. Sabe quando você sente paz no seu coração? Quando você sente uma leveza, você sente assim, meu Deus, isso era o que eu precisava, era o que eu queria. Eu me sinto leve, eu sinto que eu tô no meu lugar, sabe? Nossa, foi muito transformador. E ai, meu Deus, foi uma sensação de alívio
privilégio mesmo. Eu entendi que dentro da minha casa, como mãe dos meus filhos, como esposa do meu marido, eu era insubstituível. No meu trabalho, podia alguém me substituir. Pra limpar a casa, podia ter uma secretária. Sabe? Enfim, se eu não fizesse homeschool, né? Minhas crianças na escola, eu poderia terceirizar isso também. Mas assim, a educação, o educar, o acompanhar o crescimento dos meus filhos, passar os valores da nossa família, passar a nossa fé, isso ninguém pode fazer por mim. Cuidar do meu marido, ser a esposa do meu marido, só eu posso fazer isso. Só eu posso ser. Entender esse nosso papel insubstituível na nossa casa, isso muda tudo na nossa vida, muda as nossas decisões, muda os nossos sonhos, os nossos objetivos, né, pro futuro, e só une mais a nossa família. Um dia desses, meu marido me mandou um vídeo lá no Instagram que falava assim, pensa numa família, a mãe, o pai e os filhos. Se os filhos morrerem, ainda vai ter uma família, a família ainda vai estar unida. Se o pai morrer, a família ainda vai estar unida. Se a mãe morrer, acabou a família ali. Porque a mãe é esse elo. A mãe, sabe, é esse centro ali da família que reúne todo mundo, que faz a casa andar, acontecer, que tá mais atenta ali aos problemas do marido, às situações que os filhos estão vivendo. Nós somos essa educadora por excelência. O nosso corpo, ele gera uma criança dentro da gente. Nós já somos mais interiores, esse cuidado muito aflorado. Deus criou a gente dessa forma. E aí imagina uma casa sem mulher, sem mãe, crianças ali crescendo sem essa referência, esse amor materno. Gente, isso é muito difícil. E a gente até entende quando as crianças não têm mãe, são órfãs, alguma coisa assim, ou foram abandonadas. Mas imagina crianças abandonadas com a mãe viva. A mãe mora na casa, mas não tá nem aí, está sempre ausente, está sempre trabalhando, está sempre viajando, correndo atrás dos seus próprios objetivos, dos seus próprios sonhos. E a criança ali crescendo com esse distanciamento emocional, gente, isso traz feridas pra vida inteira da pessoa, né? Então a gente tem que cuidar muito, muito disso. E foi assim, então, que nasceu o Mãe no Lar. Veio desse desejo de, assim, compartilhar o meu testemunho, esse despertar, esse abrir de olhos pra minha missão e como eu sou feliz hoje. Gente, eu já tive a fase, como eu comentei com vocês, de estudar, de trabalhar, de viajar, de conquistar prêmios, de conquistar dinheiro. Eu já tive essa fase, entendeu? E nada me realizou mais do que o que eu vivo hoje, a vida que eu tenho hoje. Eu não trocaria por nada, nem por todo o dinheiro do mundo, nem toda, sabe, a carreira mais espetacular do mundo. Não trocaria. Eu sinto que eu estou exatamente onde eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria fazer, e graças a Deus eu sou muito feliz por isso. Tem muitas mensagens, né, gente, vocês, e eu sei que muitas mulheres têm esse desejo de ser só do lar. Eu não quero romantizar também, parecendo que é uma coisa super fácil, porque assim, é muito gerenciamento, a demanda ela é alta, é cansativo e tudo, mas o nosso lar, a nossa casa não é uma prisão, sabe? O nosso lar, pensa, você é a dona da casa, você é a dona, entendeu? Você não tá de favor na sua casa. Então você que gerencia a sua casa, você que decide o que vai entrar, o que não vai, como vai ser a rotina, sabe? Enfim, a gente que dá todo o ritmo ali da nossa casa. E realmente é muito, muito gostoso. Então se você que tá assistindo tem esse desejo, conversa com seu marido. Veja a forma que tem como, se só o seu marido consegue sustentar a casa e você tem esse desejo, graças a Deus, ótimo. Faça essa transição se for a sua vontade. Mas se não for possível no momento, tenta fazer um plano a médio prazo, sabe? O que você teria que fazer para daqui a um ano você poder sair do seu emprego, se é juntar dinheiro, se é empreender ali de casa, né, vendendo alguma coisa, enfim. Os brasileiros, né, gente, a gente sabe se virar. E hoje dá para trabalhar com a internet, tem tantas coisas que dá pra gente fazer. Eu queria deixar aqui o meu incentivo para quem tem esse desejo, sente também esse chamado, a sua vocação como esposa e mãe para estar no lar. E a última coisa bem importante que eu queria falar para vocês é que muita gente tem uma ideia ainda muito errada da mãe, não que não exista, tá? Mas parece que tem uma ideia, tipo assim, a mulher que fica em casa, cuidando do marido, dos filhos, ai, coitada dela, a mulher não tem vida, não faz nada, não se cuida, não tem tempo pra ela, não sei o quê. Isso pode ser verdade em alguns casos, né? Mas não tem que ser assim. Não é necessário que seja assim. Na verdade, não é bom que seja. A gente tem que, assim, aprender que tudo tem um tempo. Tem que ter o meu tempo ali de descanso. Pode ser durante a soneca das crianças, pode ser em algum, como eu tava dando exemplo num vídeo anterior. Tem um tempo ali de leitura, tem um tempo pra praticar algum hobby, alguma coisa. Coloca as crianças ali perto, fazendo alguma coisa mais tranquila, sabe? O ritmo da sua casa, você que dá, como eu já comentei. Tem tempo pra você se cuidar, arrumar o seu cabelo. Logo de manhã ali, faz uma maquiagenzinha leve, como eu comentei. Eu vou ficar me maquiando pra ficar dentro de casa. Eu só passo corretivo
e um pouquinho de batom. É isso. Eu não fico passando base aqui. Eu tô mais bonitinha que eu tô gravando vídeo, né? Mas eu não fico passando base, não fico colocando cílios, postiços, não sei o que lá. Ficar no dia a dia em casa, gente, não. Tá bem arrumadinha também. Eu sei que um tempo atrás teve uma discussão no Instagram. Esse negócio, ai, vista sua melhor roupa pra estar em casa. Gente, eu não acredito nisso, tá? Eu acho que a gente tem que ficar bem arrumadinho em casa, mas mesmo que a sua roupa seja simples. Só não estar com roupa rasgada, furada, esgarçada, essas coisas. Mas também eu não vou vestir a minha melhor roupa, né, de passear, de sair pra ficar em casa, pra menino vir derramar coisa, sujar, manchar. Não vou fazer isso, não. Mas eu tento estar, assim, bem digna, sabe? Me vestir tranquila ali pra passar o dia. Até as minhas crianças estão o dia inteiro me vendo, né? Então, pensa aí, você, né? Faz esse exercício. Nossa, se você olha pra sua mãe, cara, sua mãe tá descabelada, cara de cansada, acabar com a roupa de pijama e tal. Qual a sensação que você teria, né? Você vendo sua mãe assim, poxa, coitada da minha mãe, né? Nossa, tá cansada, não sei o quê. Agora, tem uma outra visão. A minha mãe é muito linda, gente, e ela é muito vaidosa, assim, sempre gostou de se arrumar. Eu sempre tive essa visão da minha mãe bonita. Eu não me lembro, de verdade mesmo, até hoje, eu não me lembro de ver a minha mãe despenteada, ou, sabe, se vestindo largada. Eu não tenho essa lembrança, de verdade. Isso traz até uma segurança, assim, emocional pros filhos, sabe? Ter uma mãe alinhada. Cara, só de estar ali, né, faz um coquezinho, prende ali, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Separar um tempo pra você, separar pra fazer coisas que você goste, uma academia, sair pra caminhar, sei lá o quê. Ter tempo de qualidade com o marido ali, e pra isso é essencial que os filhos tenham rotina, tenham um horário para dormir, tudo vai ser conduzido pela mãe também. Tenham tempo ali com o marido para conversar, para comer, para assistir um filme, sei lá, qualquer coisa. Então, a gente pode e deve cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso intelecto, nossa saúde física, maternidade, do nosso casamento. Dá pra fazer tudo isso, gente. Organizando direitinho dá certo. Não que a gente faça tudo perfeitamente. Ai, eu dou conta de tudo. Não. Ninguém dá conta de... Deixa eu te contar. Se ninguém nunca te falou, ninguém dá conta de tudo, tá bom? A gente vai tentando rolar ali os pratinhos tudo ao mesmo tempo. De vez em quando um cai, o outro. Hoje você deu mais atenção para um filho. Fiz leitura em voz alta, brinquei, fui passear, fui no parquinho, não sei o quê. Vai olhar a casa como é que tá, minha filha. São escolhas que a gente faz, né? Então, hoje a minha casa, não arrumei minha cama. Hoje eu arrumei, eu tô dando um exemplo, né? Não deu pra arrumar minha cama hoje, a cozinha vai dormir suja mesmo. Mas por quê? Porque eu dei prioridade para os meus filhos, eu tava fazendo coisas para os meus filhos. No outro dia, às vezes eles vão estar envolvidos com brincadeiras, às vezes você põe um filminho pro menino assistir ali, e você vai dar conta da casa. Então é assim, é um jogo de cintura que a gente tem. Mas você estando em casa, é possível fazer isso. É possível viver essa vida, sabe? Mãe no Lar é esse lugar onde eu abraço vocês, onde eu incentivo vocês a viver essa vida, cumprindo, assim, a nossa vocação, mesmo que você trabalhe fora. Não, Camila, eu trabalho fora, eu vou continuar trabalhando fora e tal. Se essa é a sua decisão familiar, não tem problema. A única coisa é não deixe de lado sua família, sabe? Vai ser muito mais puxado pra você que trabalha fora, sim. Vai ser muito mais puxado, né? Porque você tem que se dividir ali em duas coisas. Se você tiver que fazer isso, não fique assim com peso nisso, sabe? Faça o que você precisa fazer no seu trabalho e faça o que você precisa fazer na sua casa. O tempo que você tiver disponível em casa, dê atenção, sabe? Esteja presente realmente. Não fique em casa só rolando ali feed do Instagram, não, pelo amor de Deus. Dá atenção pro seu marido, pros seus filhos, pra sua casa. Um tempo também de descanso pra você, tá bom? É isso, a gente falei demais, mas eu acho que eu consegui passar pra vocês. Quem tá aqui chegando pela primeira vez, bem-vinda ao Mãe no Lar. Espero que você fique, que nos tornemos amigas. Deixa aqui comentários, tá? Do que vocês pensam sobre isso, se vocês trabalham fora ou se vocês estão em casa. Quais são os desejos que vocês têm em relação a isso, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!